Meu nome é José Sepúlveda da Fonseca e este é o canal Terça Livre. Quem não se recorda do trágico atentado ao candidato Jair Bolsonaro? A tentativa de assassinato à facada em Juiz de Fora por Adélio Bispo. Quem não se lembra também da precipitação do ministro Jungmann em dizer que se tratava de um lobo solitário. Era difícil as investigações terem avançado. Imediatamente ele saiu afirmando a tese do lobo solitário. Depois, os dias foram passando, as estranhezas foram aumentando e tudo o que envolvia Adélio reforçava a ideia de que não era um lobo solitário. Pessoas como o delegado Francisquini, além do mais deputado, pessoa que foi sob seu comando, que se fizeram grandes operações para prisões de narcotraficantes importantes no país. Romeu Tuma também insistiu na mesma ideia de que um atentado político com conotação política tem mandantes. Era também importante ver o seguinte: o Adélio Bispo era um homem que tinha ligações com o PSOL, em cujas redes sociais apareciam declarações e manifestações a favor de Lula livre. Não havia qualquer dúvida a esse respeito. A imprensa pouco ou nada explorou esse segmento. Mas os dados iam se acumulando, os dados iam aparecendo. Depois houve uma tentativa de um registro do Adélio Bispo muito estranho na Câmara dos Deputados, no dia em que ele atentou contra a vida de Jair Bolsonaro. E o país continua a se perguntar: quem mandou matar Jair Bolsonaro? Hoje, a revista Cruzoé traz uma reportagem que a grande mídia está tentando abafar, enquanto fica repetindo a falácia da fake news inventada pela Folha sobre disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp. Enquanto ficam debruçados sobre isso, silenciam sobre um fato muito importante. A revista teve acesso à investigação conduzida pela Polícia Federal. E, há poucas horas, na quinta-feira, dia 18 de outubro, o delegado que conduz as investigações sobre a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro introduziu um documento oficial pedindo a prorrogação dessa investigação. Por quê? Porque o delegado pede mais prazo, pois há fortes suspeitas de que o ataque a Bolsonaro pode ter como facção criminosa mandante o PCC. Então, o lobo solitário, de repente, passa a ser altamente suspeito de ter agido a mando do PCC. Lembre-se que o delegado Francisquini já tinha levantado essa hipótese e já tinha dado dados impressionantes sobre as ligações dos advogados misteriosos que apareceram para defendê-lo com o PCC. A própria revista fala disso, que os advogados apareceram de repente para defender Adélio e são pessoas que têm em sua carteira de clientes integrantes da facção. Eles nunca explicaram, esses delegados nunca explicaram objetivamente a mando de quem eles se apressaram a ir defender Adélio. A possível participação do PCC no atentado a Bolsonaro é considerada a principal hipótese do inquérito. Nossa principal linha de investigação é o envolvimento do PCC no crime.
Isto dá uma dimensão muito grande ao atentado à vida de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. A prorrogação da investigação feita pela Polícia Federal é exatamente para destrinchar os indícios de envolvimento da organização no crime. A suspeita sobre os advogados da Adélio também passou oficialmente a fazer parte do inquérito, pois eles estão sob investigação, não por serem advogados, mas por fazerem parte, como levantou a hipótese o delegado Franceschini, de certos advogados que colaboram com o crime. O delegado que conduz a investigação, delegado da Polícia Federal, diz ainda que a notícia crime, que aponta para a prática de crimes de integrar organização criminosa e contra a segurança nacional, dentre outros, atribuídos aos advogados da Adélio Bispo de Oliveira, fez com que houvesse também essa prorrogação do inquérito. Portanto, pela primeira vez, formalmente nos autos está essa grave suspeita. A primeira suspeita é de que a facção possa ter encomendado o atentado e a segunda suspeita é que ela possa estar por trás dos advogados que defendem Adélio Bispo. Como se chegou, a revista levanta como se chegou a essa suspeita. No rol de amigos da Adélio havia um faccionado do PCC e isso foi descoberto nas redes sociais de Adélio. Enquanto isso, havia pessoas que insistiam em que ele era um lobo solitário. Os faccionados do PCC são os detentos ou ex-detentos que foram batizados pela facção criminosa. Descobriram-se também que essa pessoa que era amigo de Adélio, da mesma cidade dele, ligado ao PCC, não vive mais em Montes Claros, mas fugiu para Campinas. Mas, aí nessa cidade há um outro personagem, amigo da Adélio, que também é integrante do PCC. O amigo da Adélio e o amigo da Adélio continuam sendo procurados pela Polícia Federal. Mas não param por aí as conexões de Adélio com o PCC. Há também faccionados do PCC em Florianópolis, uma das cidades onde esteve Adélio, em suas peregrinações misteriosas pelo país. A revista, portanto, detalha todos esses dados e continua. Não foi só dos policiais que os advogados chamaram a atenção quando se apresentaram para defender o ajudante de pedreiro. Eles chegaram à cidade de Juiz de Fora a bordo de um avião particular. Quem é que vai a bordo de um avião particular defender um desconhecido que era um pedreiro, ajudante de pedreiro? Que história é essa? Isso nunca ficou explicado. Era o início de uma sequência de mistérios e histórias desencontradas. Quem paga? Quanto custa? Quais os interesses de quem custeia a defesa? Até agora, os advogados mantêm no anonimato o contratante ou contratantes da defesa de Adélio. E, além do mais, revelam que os pagamentos foram feitos em dinheiro vivo. Portanto, qual é a grande notícia no momento? A Polícia Federal aponta a suspeita da ligação de Adélio com o PCC como a principal linha de investigação. E isso abre um novo flanco que pode dar ao caso outra dimensão. Alguns elementos colhidos em trabalhos de inteligência da própria PF, destinados a monitorar a ação da facção criminosa, mostram que chefes do PCC aparecem fazendo referências nada elogiosas a Jair Bolsonaro. Aqui termina a matéria da revista Cruzoé. Mas essa matéria abre uma outra pergunta que nós não podemos deixar de nos fazer. O PCC, caso esteja mesmo envolvido nessa tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro, agiu por conta própria ou foi a longa-manos para executar um serviço sujo de algum outro grupo? É uma pergunta muito interessante, porque na literatura
que trata sobre o PCC, uma das práticas do PCC é executar crimes a mando de terceiros. Esta é a matéria que nos liga à tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro. Mas eu vou ligar outra matéria a este fato. Poucos dias depois, ou um mês e pouco depois da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal, segundo, por exemplo, eu tenho aqui uma notícia do Estado de São Paulo, mas foi noticiado na grande imprensa, os setores de inteligência da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Nacional mapearam e desarticularam 2 planos do PCC para realizar atentados contra agentes públicos e explodir bombas em prédios públicos. Os investigadores encontraram entre os bilhetes apreendidos na Penitenciária Federal de Porto Velho necessidade de ações violentas contra o sistema penitenciário durante o período das eleições. Vejam bem que, portanto, nós temos a possibilidade de um crime contra o candidato Jair Bolsonaro e agora temos a tentativa de realização de atentados terroristas durante o período eleitoral. A quem interessaria desestabilizar o período eleitoral? A quem interessaria provocar no país desestabilização para que as eleições não se realizassem ou que um candidato fosse morto? São perguntas que se põem. Mas continua a matéria. Parte das ações, segundo a Polícia Federal, foi estruturada após um dos líderes da facção ficar detido na Penitenciária Federal de Mossoró, junto a Fernandinho Beiramar, do Comando Vermelho. Vejam que são 2 organizações criminosas que planejam ações no país no período eleitoral. Agora vejam o que é que eles descobriram. A Polícia Federal gravou as conversas entre Beiramar e Abel Pacheco, o vida louca do líder do PCC. Eles falam de utilizar métodos usados no passado por terroristas das Farc. Portanto, vejam, mais um elemento nessa matéria. Seria um elemento claramente ideológico da esquerda, como já foi o Adélio Bispo, um homem ligado à esquerda, que foi filiado ao PSOL e que tentou matar Jair Bolsonaro. Portanto, os métodos utilizados pelos terroristas das Farc seriam os inspiradores desses planos desmontados e desarticulados pela Polícia Federal. Beiramar, nas gravações da Polícia Federal, diz o seguinte: é necessário sequestrar autoridades, explodir torres de transmissão localizadas em áreas industriais, sequestrar pessoas importantes. Vejam bem que isto são claramente atos terroristas. Os investigadores conseguiram detalhar e interromper o plano após análise de bilhetes encontrados no esgoto das celas da penitenciária de Porto Velho. Um parênteses apenas, mas parece que os criminosos que dirigem, seja o crime organizado, seja campanhas eleitorais, como o Sr. Lula, gostam de se comunicar por bilhetes. Um dos planos teria também como objetivo explodir um carro-bomba em Brasília. A outra operação era mesmo organizada para sequestrar, torturar e assassinar agentes públicos e pressionar o governo federal e o Supremo Tribunal Federal a cederem às chantagens das organizações criminosas. As investigações identificaram que a facção criminosa já havia realizado o levantamento da rotina e da atividade de diversos servidores públicos, fora do ambiente de trabalho, para serem sequestrados ou assassinados em seus momentos de folga. Então, unam isso com a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro. Vou-lhes dar um terceiro elemento. No dia 21 de setembro, portanto, 15 dias depois do atentado a Jair Bolsonaro, realizado no dia 6 de setembro de 2018, a Polícia Federal prendeu um financiador do Hezbollah,
o grupo terrorista islâmico financiado pelo Irã, em Foz do Iguaçu. Ele chamava-se Assad Ahmad Barakat e é apontado pelos Estados Unidos como financiador do grupo terrorista Hezbollah. E aqui vem um terceiro elemento em tudo isto. Por que é que eu dou essa prisão do elemento do Hezbollah? Porque desde há vários anos, e sobretudo desde o início de 2018, têm saído muitas notícias entre as ligações entre o PCC e o Hezbollah. Documentos da Polícia Federal e do Serviço de Inteligência do Brasil apontam que traficantes ligados ao grupo fundamentalista libanês Hezbollah formaram uma associação com criminosos brasileiros, integrantes do PCC, para articular rotas do tráfico internacional de drogas e contrabando de armas. Portanto, nós temos uma outra ponta nessa questão toda do atentado a Jair Bolsonaro. Temos a Adélio, temos o PCC, agora o PCC com ligações, o PCC que tenta desestabilizar as eleições junto com o Comando Vermelho, com grandes atentados, sequestros e assassinatos ao estilo das Farc, e agora um terceiro elemento, a conexão do PCC com o Hezbollah, um grupo terrorista islâmico. Os Estados Unidos investigam a conexão entre o PCC e o Hezbollah. Os Estados Unidos investigam isso. Por isso, José Casado, no início do ano, em artigo para o Globo, afirmou o seguinte: na virada do ano, os Estados Unidos aumentaram o número de agentes especializados em tráfico de drogas, terrorismo nas maiores cidades das fronteiras do Brasil, com o Paraguai e a Bolívia. Investigam suspeitas de conexão de um grupo criminoso paulista, o PCC, com a ala paramilitar da organização política libanesa Hezbollah. Agora vejam como é que termina o artigo. Esse processo de internacionalização de grupos criminosos brasileiros ocorre numa etapa de debilidade institucional e há uma clara tendência de aumento do patrocínio do narcotráfico na campanha eleitoral. Portanto, vejo que nós estamos diante de um quadro, o lobo solitário. Então, parece mesmo que não é um lobo solitário, como todos os indícios revelavam. Ele parece profundamente ligado ao PCC. O PCC também tentou fazer atentados terroristas para desestabilizar as eleições. E agora nós temos essa ponta de ligação ao Hezbollah. Isso tudo gera muitos pontos de interrogação. Isso tudo gera um tremendo ponto de interrogação na pergunta: quem mandou matar Jair Bolsonaro?